Bom dia. Hoje vamos falar de Lobão e de Lobão e dos seus padres. Portanto, vamos ler aqui mais alguns excertos do livro de Francisco de Gouveia e vamos começar aqui com um excerto que tem por título Lobão, Terra de Padres. Lobão da Beira era no passado terra de padres, dada a grande quantidade de padres residentes na freguesia. A igreja era uma vigaria perpétua de apresentação real e já vem mencionada nas inquirições de 1258 com um vigário e um padre coadjutor, e como auxiliares os padres encomendados. Desta vigaria faziam parte a igreja de São Julião, a igreja matriz, a igreja de Nossa Senhora do Crasto e mais tarde foram construídas as capelas de São Simão e de São João Batista. A igreja tinha um rendimento de 40.000 reis e mais o pé do altar. Da igreja faziam parte algumas irmandades e confrarias, sendo as mais poderosas as de Nossa Senhora do Crasto, das Almas e do Santíssimo. Em tempos de monarquia, os filhos dos fidalgos e dos abastados lavradores só tinham futuro como padres militares ou na imigração. De Lobão seguiam para o seminário de Viseu, onde estudavam e regressavam como padres à sua terra natal. Na aldeia, dedicavam-se a administrar as propriedades, deixadas pelos seus pais, e a ensinar as primeiras letras aos jovens da freguesia. Por encomenda, atuavam em todos os atos religiosos da Igreja Cristã, os denominados padres encomendados. Lobão tinha padres de todas as famílias nobres e de todos os ricos e abastados lavradores, numa tradição que se arrastou por várias gerações. O lugar do Soito chegou a ter como residentes 5 padres na mesma época, representando todas as casas grandes do lugar, sendo a maioria da família Gouveia, com um representante na sede de Viseu, padre presbítero, e um reverendo, o benemérito da freguesia. Destes padres, nota-se muito pouca atividade nos atos religiosos da Igreja Matriz, talvez pelo facto de serem grandes proprietários e não precisarem das receitas do pé do altar para sobreviverem. O Soito foi sempre considerado um lugar de muitos padres. No lugar de Várzea de Cavalos, a família Seabra da Silva e Ribeira Branches foram das primeiras a estar representadas no clero da freguesia, que se prolongaram pelo século XVII e XVIII. A família Diniz tem vários padres assinalados desde o passado da freguesia até ao presente. No lugar de Vila José estão representadas as famílias Vieira, Solar da Fonte, Gonçalves e Mendes, da família do Coronel Gonçalves, Rebelo, Santa Oveia, Queixada, da Quinta do Oiteiro e Ribeiro Ferraz, senhoras de Almassa, entre outras. No lugar do Alcoce existia uma tradicional presença na igreja de representantes da família de Cândido de Figueiredo, com muita ligação à Ínsua e à ermida de Nossa Senhora do Crasto. A família Antunes, à época ricos e abastados lavradores, tiveram vários padres nos seus membros, assim como a família Corte Real. São assinalados vários padres na família Marques e Oliveira. No século XVII, Lobão teve cerca de 70 padres, sendo quase todos da freguesia. No século XVIII, eram assistentes na freguesia cerca de 60, tendo alguns deles transitado do século anterior. No século XIX, o número desceu para 30 e com tendência a descer nos séculos seguintes. Além destes padres, vinham das freguesias vizinhas outros padres por encomenda ou laços familiares, e aqui participavam nos rituais da igreja em batismos, casamentos e óbitos. Como a igreja matriz tinha permanentemente um vigário e um padre coadjutor, restava aos outros padres serem padres encomendados. Estes padres, filhos de famílias tradicionais da aldeia, tinham herdado os bens de seus pais e eram assim agricultores costumeiros e padres por encomenda nos rituais da igreja. Tinham casa própria e quintas que lhes garantiam a sua sobrevivência e das suas famílias. Família formada por uma companheira, os seus filhos e alguns criados. Era esta a base familiar existente à época, neste tipo de agregado familiar. A sua companheira era por vezes de boas famílias, muito respeitada e considerada pelo povo. Os seus filhos eram todos legitimados no registro de batismo, onde constava o nome do pai como padre e da mãe como mãe solteira, numa situação considerada normal naquela época e tolerada por Roma. Lobão tinha assim muitos filhos de padres, e um que até era filho do cônego Leandro da sede de Viseu. Os padres encomendados atuavam em batismos, casamentos e óbitos, autorizados pelo vigário em exercício. Participavam ainda nas procissões religiosas, nas missas de corpo presente, nos sermões da quaresma e nas muitas missas por tensão deixadas em testamentos. No passado, os testamentos dos mortos contemplavam a Igreja com milhares de missas para a salvação da sua alma e da sua família, que davam ocupação a todos os padres.
Até à implantação da República, em 1910, os padres da freguesia residiam na residência paroquial do Passal, por vezes na companhia de alguns familiares, como foi o caso do padre João Alberto Pina Cabral, que ali vivia na companhia de sua mãe e uma irmã. O padre José Carlos da Mota e Matos vivia com a companhia de duas irmãs. O vigário Bernardo Correia de Campos vivia na residência paroquial com 3 irmãs e foi o último vigário ali residente. No século XX, o padre Ângelo vivia na companhia de sua irmã, mas já na nova residência paroquial, situada dentro do adro da Igreja Matriz. Depois, são aqui elencados pelo Sr. Francisco Gouveia, são aqui elencados no livro dezenas os nomes e as datas de nascimento de dezenas destes padres que aludimos, destes padres de Lobão. Seria fastidioso estar aqui a enumerar, porque são de facto dezenas deles. Vamos aqui só fazer, aparecem aqui também os sacristões da Igreja Matriz de Lobão da Beira, e aparecem aqui vários nomes. Como são menos, vou passar a lê-los. Portanto, sacristões da Igreja Matriz de Lobão da Beira: António Cândido de Figueiredo, ajudante; António Ferreira Gomes; Arnaldo Matos; Eugénio Ferreira Paiva; Francisco Ferreira Bento; Horácio da Silva Antunes; João de Almeida; Serafim de Jesus; Vítor Ferreira. Portanto, isto são alguns dos sacristões que passaram pela paróquia de Lobão da Beira. Depois, vamos aqui falar também dos registros de batismo, que também é uma área interessante, que tem aqui alguns apontamentos no livro e que vou passar também a ler. No Concílio de Trento, que teve lugar entre 1545 e 1563, e onde os bispos de Braga tiveram um papel importante, ficou consagrado o registro das crianças de todo o mundo nos livros das respectivas paróquias, independentemente da sua condição social. Na Igreja de Nossa Senhora do Crasto e na Igreja Matriz de São Julião existe um missal de Trento, ordenado segundo as deliberações daquele concílio e em bom estado de conservação. Até essa data eram registados os filhos dos fidalgos por iniciativa das fundações da Casa Real. O povo limitava-se a passar de geração em geração, por forma verbal, os nomes e a história da sua família, por vezes com muita fantasia e feitos que não correspondiam à verdade. Em Lobão, os registros de batismo só começaram a ser efetuados em 1632. Os primeiros registros eram feitos de uma forma simples, onde apenas era mencionado o nome do batizado, o nome dos pais, dos padrinhos, do lugar e a data de nascimento. Mais tarde, a partir de 1734, foram introduzidos novos elementos, tais como o nome dos avós, paternos e maternos, a sua profissão e origem, o que veio facilitar muito as pesquisas genealógicas. Às crianças femininas era só mencionado o nome próprio e mais tarde, pelo casamento ou pelo crisma, eram acrescentados outros nomes e os apelidos. Na sua sucessão, muitos dos descendentes seguiam apenas o apelido materno, por não haver regras. O primeiro registro de batismo de Lobão foi feito em 8 de 10 de 1632. Tratava-se de uma pessoa, de uma criança, neste caso, de nome Francisco, filho de Manuel Vaz, casado com Maria de Viveiros, residentes no lugar de Vila José, tendo como padrinhos Domingos João e Maria da Costa. Batizou o padre Manuel Marques sob licença do vigário Manuel Fernandes Cardoso. É uma mera curiosidade, mas que acaba por ser interessante. Nota-se que nesta época os padrinhos eram de casais diferentes, contrário aos costumes dos nossos dias em que os padrinhos são marido e mulher. Durante muitos anos os batizados eram efetuados com rigor 8 dias após o nascimento. Nos séculos que seguiram houve participação de muitos padres diferentes, pois Lobão era terra de padres, representantes de quase todas as famílias da freguesia e ainda padres e abades das paróquias vizinhas. A paróquia de São Julião era no passado uma vigaria perpétua da apresentação real, conforme bem mencionado nas inquirições de Dom Afonso III, 1258, e como já fizemos alusão em várias outras leituras. A paróquia era assistida por um vigário, um padre coadjutor e pelos muitos padres encomendados. Também já tínhamos referido esta situação na leitura anterior. Aparecem aqui alguns factos que são repetidos e que fazem sentido no contexto das temáticas expostas, mas que acabam por ser repetidas em várias destas temáticas. A figura do padre encomendado, portanto, esta figura do padre encomendado é muito interessante, eu também não sabia o que era e, de facto, e não foi assim há tanto tempo como isso, estamos a falar de há 200, 300 anos, e
é uma figura muito, muito interessante. Portanto, vamos falar da figura do padre encomendado. A figura do padre encomendado era muito curiosa face à doutrina da Igreja. Eram padres agricultores, com família constituída por uma companheira, pelos seus filhos, criados e criadas. Durante a semana dedicavam-se à agricultura e no fim de semana participavam nos atos religiosos das igrejas e capelas. Os seus filhos eram legitimados pelo registro de batismo, onde estão descritos como filhos de padre e de mãe solteira. A companheira do padre era uma figura respeitada pelo povo, por vezes boas famílias e até vinda de outras terras, numa situação normal para a época. Também este parágrafo também é repetido. Já tínhamos aludido a ele numa leitura anterior. As outras mães solteiras eram mencionadas como moça solteira, mulher solteira ou mulher desobrigada. Muitas das moças solteiras indiciavam o nome do presumível pai e que o padre mencionava, embora em alguns dos casos o nome fosse posteriormente apagado no livro de registros. Eram famosas algumas das moças solteiras da freguesia, tais como as moscas do alcoce, a chilra e a maneta do casal. Eram frequentadores habituais das mães solteiras do alcoce os abranches de várzea, indiciados como pais de mais de 10 filhos ilegítimos. Em todos os séculos seguintes houve sempre muitas mães solteiras, mas no século XIX as criadas de servir foram as rainhas das mães solteiras. Lobão tem no seu passado muitos gêmeos, mas recentemente um par de 3 gêmeas e muitos enjeitados ou expostos, como eram designados. Vamos agora falar dos expostos ou enjeitados. Também, de facto, era uma situação, não é, que acontecia muito em séculos passados. Hoje ainda existem com outras características, mas de facto no passado isto era uma figura, infelizmente, e era uma prática corrente, derivava evidentemente da miséria e da pobreza em que viviam as mulheres e basicamente as pessoas, não só as mulheres. E vamos então passar aqui a referir-nos aos expostos e aos enjeitados que constam aqui do livro do Sr. Francisco Gouveia. Portanto, expostos ou enjeitados. Recém-nascidos expostos na roda das misericórdias ou enjeitados às portas das famílias. Em Tondela, a roda funcionava à beira da estrada real, antes de chegar à rampa da feira, do lado direito, no sentido Estação Tondela. A roda funcionava sob as ordens das misericórdias em todo o país e era também muito vulgar nos conventos e igrejas que dispunham de um postigo giratório concebido para não se ver quem entregava nem quem recebia. Muitos desses recém-nascidos eram filhos de mães solteiras pertencentes a fidalgos e abastados lavradores numa época em que era uma vergonha ser mãe solteira. Lobão tem muitos destes casos, a maioria vindos da roda de Tondela, mas também das aldeias vizinhas de Santa Combadão, Viseu e até de Mangualde. Os que chegavam das freguesias vizinhas eram abandonados às portas das primeiras casas de Lobão, como é o caso de 2 gêmeos abandonados à porta da família Almeida, dos Queijeiros, junto à ponte de Várzea de Cavalos, e um deixado à porta da família Ribeiro, no lugar de São João. Sobretudo nos lugares de Várzea de Cavalos, Vila José e Casal, havia mulheres a quem essas crianças eram dadas a criar com subsídio do Governo Civil de Viseu. Muitas das crianças morriam ainda jovens, pois naqueles tempos não havia alimentos próprios para bebés e a quem o leite materno fazia falta. Nas famílias de Lobão aparecem também várias pessoas com esta origem que, embora não estejam registadas na freguesia, aqui aparecem através de casamentos. Este flagelo social existia em todo o país, mas após a implantação da República passou a ser considerado crime e o fenómeno desapareceu. Nota, Lobão da Beira tem no seu passado cerca de 140 enjeitados ou expostos. Depois no livro, Francisco Gouveia elenca aqui uma série de crianças que foram enjeitadas ou expostos, com os seus nomes, onde é que foram deixados, mas também seria fastidioso estarmos aqui a dar nota disso, porque são muitos casos, são mais de 100 casos. Vamos passar à frente. Importa aqui dar aqui nota, até para também termos noção do trabalho que Francisco Gouveia teve ao fazer estes levantamentos, não é? E o tempo que despendeu. Portanto, ele tem aqui uma nota lateral que diz: nota, para fazer o levantamento do registro de batismo, casamento e óbitos de Lobão, andei cerca de 2 anos a frequentar quase diariamente os arquivos da Torre do Tombo.
Biblioteca Nacional, Arquivo Distrital de Viseu e Coimbra e Biblioteca de Geneia, da Igreja dos Mormons, através da qual mandei vir 7 filmes do registro de Lobão que estavam em Utah, nos Estados Unidos. Para efetuar este trabalho, frequentei um curso de paleografia na Universidade Autónoma de Lisboa, dada a dificuldade em interpretar a escrita arcaica. O trabalho não está perfeito como seria do meu agrado, devido ao seu mau estado e conservação dos livros, às fracas tintas da época, ao fraco papel dos livros e ainda às umidades a que os livros estiveram expostos. Faça o trabalho possível e, em caso de dúvidas, sugiro que obtenha uma fotocópia junto do Arquivo Distrital de Viseu. Portanto, isto foi uma nota de Francisco de Gouveia sobre, de facto, as suas pesquisas e vê-se, não é, a diversidade aqui das fontes e o trabalho que ele teve, de facto, para obter estas informações e estas... E, portanto, este trabalho, de facto, revela, como já referi várias vezes, revela um trabalho de muita consistência, de um querer muito grande em dar a conhecer a sua terra, não é? E o passado da mesma. E pronto, por hoje ficamos por aqui. Estava aqui a ver, mas de facto agora há aqui o elencar, portanto, há aqui uma série de páginas do livro onde são designados de facto aqui os enjeitados, os gêmeos do Lobão, os padres do Lobão, portanto, e são dezenas e dezenas de nomes que não vale a pena estarmos aqui a elencar. Portanto, quem tiver a oportunidade, e sugiro e aconselho que leia estes livros, porque há vários livros. Este é um deles, mas Francisco de Gouveia publicou vários livros, nomeadamente além deste, as biografias de Cândido Figueiredo, de José Seabra da Silva, de Lucas Seabra da Silva. Portanto, há uma série de figuras também da terra que foram trabalhadas e foram tratadas pelo Sr. Francisco de Gouveia e foram pesquisadas por forma a poder fazer as suas biografias, que também daremos nota lá mais para a frente, quando tivermos este trabalho aqui, este trabalho deste livro já mais adiantado, podemos depois também ir falar, portanto, podemos falar sobre a questão das biografias e dos livros, sobre as biografias de gente muito importante, de gente que passou aqui por Lobão, alguns nascidos cá, outros que vieram viver para aqui, já em adultos, e que também é muito interessante. Muito obrigado, muito bom dia.